Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo, bendigo, exalto o nome do nosso Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, pela graça do Senhor que é derramada sobre nós, pelos cuidados dele, né? Porque sem ele nós não podemos nada. Nós temos que reconhecer a Deus em todo o tempo nas nossas vidas, porque nós temos lutas, temos dificuldades, temos aflições, mas o Senhor é aquele que nos livra, é aquele que nos protege, né? Nos momentos de dificuldade, Ele vem e nos ajuda, né? Nos faz passar, nos faz sair ilesos, né? Quando nós colocamos o Senhor como nosso abrigo, como a nossa proteção, Ele nos guarda, Ele nos sustenta. E que nós possamos ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele já tem feito, né? Às vezes nós queremos algo e nós não obtemos, mas o Senhor tem feito muitas coisas sobre as nossas vidas. Então, reconhecer o Senhor em todo o tempo, né? Quando nós agradecemos, nós reconhecemos que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele está no controle de todas as coisas. E enquanto isso, Ele está preparando o nosso futuro, Ele está preparando o melhor para nós. Amém? A palavra que eu quero deixar para o meu teu coração, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, o versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Aqui nós vamos ver que Pedro e João que eram amigos íntimos de Jesus, enquanto Jesus estava vivo nessa terra, e eles eram amigos íntimos, entre eles também. Estavam sempre juntos, né? Agora o Senhor Jesus já havia voltado para o Pai e eles estavam, né, fazendo a obra. Nós vamos ver que Pedro, Tiago e João, eles ficaram como colunas, né, da Igreja de Cristo. E eles agora, eles se reuniam em oração, estavam sempre orando, estavam sempre buscando a face do Senhor. Eles já estavam fazendo sinais, já estavam fazendo maravilhas na terra. Mas aqui nós vamos ver, né, o início da Igreja de Cristo. Quando começou a Igreja de Cristo, e nós vamos ver que Pedro e João, eles estavam indo para o templo orar. E eles haviam acabado de receber a presença do Espírito Santo. Eles haviam sido cheios de poder, porque Jesus Cristo havia feito a promessa para eles, que iria para o Pai, mas que não os deixaria órfãos, não os deixaria sós, né? Ele mandaria o seu Espírito para estar com eles, para estar os ajudando, para estar os direcionando, porque é o Espírito Santo de Deus que nos direciona, que nos guia, né? Que nos mostra o caminho a seguir, que nos mostra como devemos fazer. E Ele enviou esse Espírito, né? E agora Pedro e João, eles vão subir para o templo, mesmo estando cheios do Espírito Santo. Eles não se achavam que eles não precisavam mais ir para o templo, né? Eles tinham tudo com eles, né? Mas eles continuaram indo para adorar aquele que era digno de adoração. Eles foram para o templo para orar, para adorar o Senhor, para render a verdadeira adoração àquele que é digno. E nesse dia, quando eles chegam, a Bíblia diz que era na hora 9, era a oração das 3 horas da tarde. Pedro e João, eles chegam no templo e ali vai estar um paralítico que sempre era deixado ali para estar pedindo esmola. Aquele homem que era paralítico, que era coxo de nascença. Eles não tinham condições de buscar pelo seu sustento, ele não tinha condições de se manter. Por isso ele ficava ali, alguém o colocava ali para que ele pudesse estar pedindo esmola ali onde entrava e saía pessoas.
ele precisava, né? Ele dependia da ajuda de outros para que ele pudesse sobreviver. E a Bíblia diz que ali onde os discípulos entravam, naquela parte ali do templo, era a porta formosa. Fala da porta formosa. Formosa fala de algo que é bonito, né? A porta formosa ali do templo era o lugar em que eles entravam, uma porta que era grande, né? Uma porta que era muito bonita. A Bíblia diz que quando o sol ele batia naquela porta, ela ofuscava os olhos. Ela tinha um brilho. E em contraste com aquela porta, tinha ali aquele paralítico que era deixado ali do lado de fora. Até porque quem tinha uma deficiência, pela lei, não poderia entrar dentro do templo, teria que ficar do lado de fora. E ele ficava ali, estendendo a mão para todos que passavam, pedindo uma esmola, pedindo um favor, pedindo algo qualquer. Aquele homem, talvez há tantos anos ele estava naquela situação que ele não tinha esperança de algo a mais, a não ser de uma moeda, de uma esmola, de algo que alguém pudesse colocar na sua mão para que ele pudesse se manter. Ele era aquilo que o motivava, era somente aquilo. Mas nós podemos entender que o Senhor Jesus, ele tinha muito mais para aquela vida, ele tinha algo maior para ele. Muitas vezes nós pensamos tão pequeno, nós queremos algo tão pequeno e o Senhor Jesus, ele tem algo a mais, algo maior. Né? Muitas vezes nós nem desejamos algo maior, nós achamos que nós não temos direito, que nós não podemos. Mas Cristo, ele nos dá isso, ele nos dá essa certeza que nós podemos ter algo, que nós podemos sonhar com algo a mais. Né? Nós, às vezes sonhamos com pouco, mas o Senhor, ele tem algo grande para nossas vidas. E aquele homem estava ali, então ele olha para Pedro, ele pede, estende a mão para Pedro e João quando eles chegam, na esperança, talvez porque eles eram discípulos de Cristo, ele tinha talvez uma esperança de que iria conseguir, né, uma quantia boa para que pudesse o ajudar. Era isso que ele estava querendo. Mas aqueles discípulos que eram íntimos de Jesus quando Jesus andava na terra, aqueles discípulos que conheciam Jesus intimamente, aqueles discípulos que agora estavam cheios do Espírito Santo, cheios, porque eles se esvaziaram de si para se encher da presença de Deus. Porque quando nos esvaziamos de nós mesmos, do nosso eu, o Senhor, ele nos enche dele. E eles estavam cheios de poder. Eles estavam agora prontos, eles estavam preparados para sair, para ir onde o Senhor os mandasse. Levar a glória, levar, né, o poder, a autoridade do Senhor Jesus. No nome de Jesus, eles poderiam fazer grandes coisas, grandes obras. E agora, aquele homem, ali nós podemos ver que ele vai estar no lugar certo, na presença de pessoas certas, que eram aqueles dois discípulos de Cristo. Embora aqueles dois fossem tão diferentes, Pedro, nós sabemos que Pedro era prático, era impetuoso, né? E João, a Bíblia diz que ele era o discípulo do amor. Ele era mais amor, né? Totalmente o oposto de Pedro. Mas isso não impedia que eles andassem juntos, isso não impedia que eles orassem juntos, que eles fossem para o templo adorar juntos, que eles tivessem uma amizade, uma intimidade. Nós vamos ver que o que não tinha no outro, o outro tinha. Eles se completavam, eles aprendiam, um aprendia com o outro. Era ali um aprendizado. Né? E ele, agora, a Bíblia diz que Pedro pede para aquele homem, olhe para nós. Olhe para nós. Só quem anda com Cristo, só quem tem a presença de Cristo pode dizer, olhe para nós. Pode ter autoridade de dizer, olhe para nós,
olhe para a nossa vida. Porque muitos dizem, não olhe para mim, mas olhe para Cristo. Sim, nós somos imperfeitos, nós somos cheios de falhas, mas se nós somos discípulos de Cristo, nós estamos olhando para Cristo, nós temos que dizer, olhe para mim sim, olhe para a minha vida, né? Não é perfeita, mas é uma vida de busca, é uma vida, é alguém que está com os olhos fixos no Senhor. É alguém que está com a sua vida ali todos os dias no altar de Cristo. Assim era Pedro e João. E aquele homem fitou os olhos naqueles dois, esperando receber. Ele achou que ele iria receber agora talvez algo grande daqueles homens. Aquilo que ele necessitava, que era algo financeiro, que era só o que ele buscava até aquele momento. Ele não esperava por mais nada. Ele não contava com algo mais a não ser isso. Mas aqueles homens tinham algo mais. Não que era deles, mas que vinha de Cristo para a vida deles. Pedro vai dizer, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, aquilo que foi me dado, o poder, a autoridade que foi me dado através de Cristo, isso eu lhe dou. Aleluia. Dar para outros aquilo que Cristo tem dado. É isso que Cristo quer. É isso que Cristo pede. Que nós possamos passar aquilo que nós já obtivemos dele. Né? Que nós tenhamos condições de levar para outros o que Cristo coloca nas nossas vidas. Muitas vezes nós vemos hoje pessoas preocupadas com grandes templos, com templos bonitos, mas que não tem, que já perdeu muitas vezes a presença de Cristo naquele lugar, que não tem nada para oferecer, que talvez pessoas entram e saem e não veem nada de novo, e não veem nada de diferente. Cristo chamou os seus para fazer a diferença, né? Para que onde chegue haja diferença, haja algo, né? Algo assim, não de mesmice, mas algo de sobrenatural. Cristo, ele coloca o sobrenatural na vida daqueles que o servem. E muitas vezes nós não vemos isso hoje. Nós vemos coisas acontecendo, às vezes a gente vê um milagre, uma coisa, né, uma coisa pequena nas igrejas, mas se nós vemos uma maravilha, né, um sinal de Deus, nós até nos espantamos, porque não é mais, né, corriqueiro, não é mais normal nós vermos essas coisas nos templos, nas igrejas de hoje. Foi perdido, né? Foi deixado para trás. As pessoas não se preocupam hoje com o ouro, com a prata, com o financeiro. Se preocupam, né, em coisas grandes, com grandes obras, mas não se preocupam em ter, né, em ter a essência, em ter aquilo que foi colocado lá nos primeiros apóstolos de Cristo. Precisamos voltar para esse tempo. Precisamos voltar para esse tempo em que eram cheios da presença de Cristo, em que aqueles que andavam, em que aqueles que estavam com Cristo, que aqueles que oravam, tinham muito de Cristo para passar para os outros. E aquele homem, ele fita os olhos em Pedro e Pedro diz, eu te dou mais. Eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho é maior, é melhor para você. Isso eu te dou. Eu posso te dar isso. Ele disse, ande. Porque isso era muito melhor para aquele homem andar, né? Fazer algo que ele não podia fazer, que ele nunca havia feito. Agora, Pedro estava entregando para ele. Pedro, que recebeu o dom de curas. Pedro, que mesmo sendo falho, que mesmo sendo impetuoso, ele foi, né, íntimo do Senhor Jesus. Ele recebeu agora o dom de curar.
E aquele homem, a partir daquele momento, ele vai estar sendo curado. Ele vai estar tendo a sua história transformada. A sua história foi de luta, a sua história foi de sofrimento, de tristeza até ali. A sua história foi de mendigo, de pedinte até ali. Até que Pedro e João teve ali um encontro com esse homem. Pedro vai pegar na mão dele, vai dizer, ande, mas ele vai pegar na mão daquele homem, vai o colocar de pé, coloca ele de pé. E a partir do momento que Pedro toca aquele homem, Pedro transfere aquele que estava na vida dele, transfere para aquele paralítico. E no mesmo instante aquele homem vai ser curado pela unção, pelo poder de Deus que estava na vida do apóstolo Pedro. E ele vai entrar, ele não vai sair, ele vai entrar para o templo do Senhor, junto com Pedro e João. A Bíblia diz que ele não somente vai andar, mas ele vai saltar. Agora aquele homem salta de alegria, ele salta de felicidade, porque agora ele está andando. Porque agora ele não precisa mais mendigar, porque agora ele vai ser uma pessoa que vai ter, condições de correr atrás dos seus sonhos, de correr atrás, daquilo que ele precisa. Ele não vai ficar ali na dependência mais da boa vontade dos outros, que muitas vezes uns podiam até os ajudar, muitos tratavam ele com indiferença. Com certeza ele era tratado ali naquele lugar com indiferença. Muitos nem queriam nem olhar para aquele homem. Agora ele entra para o templo, louvando o Senhor, porque ele sabia que através do nome de Jesus ele havia sido curado ali por aquele apóstolo do Senhor. Ele reconheceu a necessidade em adorar o Todo-Poderoso. Ele que sempre estava ali do lado de fora, não poderia entrar, agora ele estava do lado de dentro. O Senhor o colocou, o Senhor o incluiu, no meio daquele povo. E a Bíblia diz que muitos olhavam, muitos judeus ali olhavam e não entendiam o que estava acontecendo. Eles ficaram olhando para Pedro, como se Pedro fosse um fantasma, como se Pedro fosse alguém de um outro mundo, Sendo que Pedro andou com Jesus. Era natural que ele fizesse as obras de Jesus, porque ele aprendeu com o próprio Cristo. Pedro vai dizer para aquele povo, por que vocês estão me olhando? Como se eu que tivesse feito isso, eu não fiz nada. Mas foi o próprio Cristo que fez. Foi no nome dele, no nome daquele que faz, no nome daquele que pode. Foi no nome dele que esse homem ficou curado. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos também fazer a diferença. Fazer a diferença na vida daqueles que precisam, na vida de muitos que estão prostrados. Que nós possamos pedir para o Senhor Jesus nos apresentar as pessoas que precisam, nos apresentar as pessoas que estão necessitadas muitas vezes de uma palavra, necessitada muitas vezes de uma mão estendida para o levantar, para o tirar do chão. Quantos estão caídos? Quantos estão prostrados? Quantos estão sendo tratados com indiferença? Estão ali deixados, estão pedindo esmola, estão vivendo de migalhas. E nós temos, foi nos dado, foi nos outorgado isso para que nós possamos ir ao encontro daqueles que precisam e passar e transferir aquilo que Cristo coloca, aquilo que Cristo tem colocado em nossas vidas, que nós possamos passar, nós possamos dar uma palavra de esperança, para aquele que está necessitando. Peçamos para que Cristo, Ele faça isso nas nossas vidas, para que Ele venha nos transformar de dentro para fora, para que nós possamos também ser agentes de transformação, porque é isso que Ele quer de nós, que nós possamos fazer a diferença, aonde nós formos, mesmo com as nossas limitações, mas fazemos a diferença, porque para isso Ele nos chamou. Amém? Glória a Deus, fica com essa palavra no teu coração, Guarda essa palavra no teu coração e creia que o Senhor Jesus, por mais que seja difícil, por mais que a sua luta
tenha sido difícil até aqui, por mais que você ache que não tem solução, creia que o Senhor Jesus, Ele tem solução sim. Que Ele pode todas as coisas. Creia nisso, toma posse dessa palavra, né? Que o Senhor pode mudar a sua história. Que Ele pode escrever capítulos novos para a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra para o teu coração. Né? Não perca a esperança. Né? Cristo é a nossa esperança de que nós podemos ter, né, dias, né? Os nossos dias podem ser melhores. Mesmo neste mundo de caos, mesmo nesse mundo de dificuldade, que nós possamos crer que Ele está conosco e que Ele nos fortalece para que nós possamos andar, para que nós possamos erguer a nossa cabeça e para que nós possamos estar com os nossos olhos voltados para o céu, né? Voltados para aquele que é o consumador, que é o autor da nossa fé, para aquele que pode todas as coisas, para aquele que foi, mas que voltará para buscar uma igreja que está, né, esperando pela sua volta, uma igreja que crê, que espera, que sabe que o Senhor Jesus foi, mas que Ele fez a promessa que voltará para nos buscar. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.